Que a paz e a graça do Senhor estejam com todos nós, em nome de Jesus. Amém. Nosso tema de hoje é pouco falado na igreja. Nós vamos abordá-lo e peço que prestem bastante atenção. Ele está fundamentado em apenas um versículo que está em Lucas, capítulo 9, verso 23. Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. É um tema de cada um prestar bastante atenção. Nós começamos a nossa mensagem com um esclarecimento muito importante. A vontade suprema de Deus aplica-se a todo ser vivente, aos homens e até aos anjos dos céus. A negação de si mesmo é a subordinação de nossa vontade à vontade de Deus. O tomar nossa cruz vai mais longe e não somente nega nossa vontade, mas suporta a provação. Às vezes suportamos a cruz que não queríamos voluntariamente tomar. Não é a tortura de nós mesmos, como a flagelação e outras práticas semelhantes, mas o abraçar a vontade de Deus, conforme se revela em sua palavra ou se manifesta em sua providência. A falta da negação de si mesmo é a causa comum que impede que o homem seja inteiramente discípulo de Cristo. O pecador convencido do seu pecado tem má vontade de negar-se a si mesmo, em face do pecado. Daí a perda de sua convicção, ou, se essa permanece, ele não encontra paz. O Filho de Deus, negligenciando o dever de renunciar a algum pecado agradável, ofende a Cristo, ofende o Espírito Santo. Ou deixa de tomar a sua cruz, usando todos os meios e dedicando-se inteiramente a Deus, disso resultando não chegar à perfeição. Jesus dizia: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz. Com frequência, tem se imaginado que essa exortação seria feita principalmente aos apóstolos, ou pelo menos aos cristãos dos primeiros tempos, ou aos que estavam sob perseguição. Mas isso é um grave engano, porque embora o nosso bendito Senhor ali estivesse a dirigir a palavra mais imediatamente aos seus apóstolos e aos outros discípulos que o seguiam, todavia, através destes, os discípulos, Jesus nos falava e a toda a humanidade, sem qualquer exceção ou limitação. Então, esse ensino não se refere diretamente à classe especial de homens, ou à época especial, ou a uma nação particular. Não, ele é da mais universal natureza, referindo-se a todos os tempos, todas as pessoas, todas as coisas. Essas palavras não são meramente comida e bebida, ou coisas que pertencem aos sentidos. A significação do texto é, preste atenção, se algum homem de qualquer categoria, posição, circunstância, em qualquer nação, em qualquer época do mundo, quiser efetivamente vir após mim, negue-se a si mesmo, em todas as coisas. Tome sobre si a sua cruz, qualquer que seja a sua espécie. Sim, e isto diariamente, e siga-me. Simples. A negação de nós mesmos, o tomar a nossa cruz, não é coisa de importância secundária, não. Não é apenas um acessório, como são alguns elementos da religião. Mas é absolutamente indispensável, quer para que nos tornemos discípulos de Cristo, quer para que nos conservemos nessa condição de discípulo. É absolutamente necessário para que o acompanhemos e o sigamos. Tanto mais que, se não procedermos assim, não seremos seus discípulos. Se continuamente não negamos a nós mesmos, não aprendemos dele, mas de outros mestres. Se não tomamos diariamente a nossa cruz,
não o seguimos, mas acompanhamos o mundo, ou o príncipe deste mundo, ou a nossa própria mente carnal. Se não andamos pelo caminho da cruz, não estamos seguindo-o, não estamos andando em suas pegadas, mas estamos retrocedendo, ou pelo menos retardando a nossa jornada. Impossível será deixar-nos de negar a nosso Mestre, a não ser que nos neguemos a nós mesmos. E em vão tentamos seguir aquele que foi crucificado, sem que diariamente tomemos a nossa própria cruz. O que é para o homem o negar-se a si mesmo e tomar diariamente a sua cruz? Em que devemos negar-nos a nós mesmos? É uma pergunta que precisamos prestar atenção. De onde parte essa necessidade de fazermos isto? Respondo. A vontade de Deus, ela é suprema, inalterável regra para toda criatura inteligente, igualmente obrigando a todo anjo no céu, na terra e a todo homem. Nem pode ser de outro modo. Este é um resultado natural, necessário, da relação existente entre a criatura e o Criador. Se a vontade de Deus é, porém, nossa única regra de ação, nossa convicção em todas as coisas, grandes e pequenas, segue-se por consequência que não temos de fazer nossa própria vontade em coisa alguma. E vemos a razão disso no fato de sermos o quê? De Deus? Criaturas. Porque Ele é que nos fez, e não nós mesmos. Nossa natureza, amados, é corrupta. A nossa vontade, igualmente depravada como o resto, está totalmente vendida para alimentar a nossa corrupção natural. Por outro lado, é da vontade de Deus que devemos resistir àquela corrupção e a neutralizemos. Não em algumas ocasiões ou em algumas coisas apenas, mas em todos os tempos e em todas as coisas. A vontade de Deus é o caminho que leva diretamente a Ele. A vontade do homem, que uma vez correu paralelamente à vontade de Deus, é agora outro caminho, não somente diverso daquele, mas oposto a ele, leva para mais longe ainda de Deus. Se, portanto, andamos em um, devemos necessariamente deixar o outro. Não podemos andar em dois caminhos. Na verdade, o homem de coração débil e de mãos fracas pode trilhar os dois caminhos, um após o outro. Não pode percorrer simultaneamente os dois caminhos. Não pode, a um só tempo, seguir a sua própria vontade e seguir a vontade de Deus. Deve escolher uma ou outra. Negar a vontade de Deus para seguir a sua própria, ou negando-se a si mesmo, seguir a vontade de Deus. Seguir a nossa própria vontade em todas as oportunidades que se apresentem, avançamos na perversão da nossa vontade. E satisfazendo-a, a nossa vontade, claro, aumentamos progressivamente a corrupção de nossa natureza. Assim, pela comida que seja agradável ao paladar, frequentemente aumentamos a doença do corpo. Ela gratifica o paladar, mas estimula os distúrbios. Traz prazer, mas traz também a morte. O negar a nós mesmos é negar a nossa própria vontade, onde ela não se ajusta à vontade de Deus. Aí a negação de nossa vontade deve abranger as coisas que mais agradáveis nos sejam. É negar a nós mesmos aquele prazer que não decorre de Deus e não conduz a Ele. É, com efeito, recusarmos a sair do nosso caminho, mesmo para a estrada deleitável e mais florida. Recusarmos o que sabemos ser veneno mortífero, embora agradável ao paladar. E cada um que pretenda seguir a Cristo, que pretenda ser seu real discípulo, deve não só negar-se a si mesmo, mas também tomar a sua cruz. A cruz, amados, é uma coisa contrária à nossa vontade. Alguma coisa que repugna a nossa natureza. Assim, tomar a nossa cruz é algo mais do que a negação de nós mesmos. Sobe um pouco mais alto. É uma exigência mais difícil que se impõe à carne e ao sangue, sendo mais fácil sacrificar o prazer do que suportar a dor. O autor de Hebreus nos diz, em 12, 1 e 2, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de um grande número de testemunhas,
deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia. E corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz. Ora, amados, correndo a carreira que nos está proposta segundo a vontade de Deus, com frequência nós encontramos uma cruz erguida no caminho. Isto é, alguma coisa que não é agradável, mas dolorosa. Alguma coisa que é contrária à nossa vontade e que é repugnante à nossa natureza. Então, e o que se deve fazer? A escolha é simples. Ou tomamos nossa cruz ou desviamos do caminho de Deus, do santo mandamento que nos foi dado. Se caso não pararmos e não regressarmos à perdição eterna. Para curar aquela natureza corrupta, aquela enfermidade cruel que o homem traz consigo para o mundo, comumente é necessário duas coisas. Arrancar, por assim dizer, o olho direito, a mão direita. Tão penosa se apresenta a obra a ser cumprida, ou o único meio de a cumprir. Para curar nossa natureza, é necessário romper, suponhamos, com um desejo insensato, uma afeição desordenada, e separar-se do objeto dessa afeição, sem que ela jamais será extirpada. No primeiro caso, a extirpação de tal desejo ou afeição, quando se tem profundamente enraizado na alma, é geralmente um golpe de espada. Sim, como a divisão de alma e espírito, juntas e medulas. Hebreus 4:12. O Senhor então age sobre a alma, como um fogo depurador, para queimar toda a sua escória e deixar tudo limpo. Isso é, na verdade, uma cruz. E é essencialmente penoso, deve ser assim, pela sua própria natureza. A alma não pode ser dividida desse modo. Não pode passar pelo fogo sem que sofra dor. No último caso, os meios de curar a alma afetada de pecado, de curar o desejo insensato, a afeição desordenada, são sempre penosos. Não por sua própria natureza, mas pela natureza da enfermidade. Assim, quando o nosso Senhor disse ao moço rico, vai, vende tudo que tem e dá aos pobres, bem sabendo que tal lhe comer de curar a cobiça, o só pensamento disso lhe causou tão grande pena que ele se voltou triste, escolhendo antes romper com a sua esperança do céu do que com as suas possessões terrenas. Esse era um fardo que ele não podia alijar-se de si, uma cruz que ele não queria tomar. Num ou outro caso, todo seguidor de Cristo certamente terá necessidade de tomar diariamente a sua cruz. E tomar de fé do suportar a sua cruz. Precisamente se diz que suportamos nossa cruz quando sofremos com humildade e resignação o que é posto sobre nós sem escolha de nossa parte. Portanto, não tomamos propriamente nossa cruz, a não ser quando voluntariamente suportamos aquilo que estava ao nosso alcance evitar. Quando voluntariamente abraçamos a vontade de Deus, embora contrária à nossa. Quando escolhemos o que é penoso, por ser a vontade do nosso misericordioso Criador. Importa, pois, a todo discípulo tomar a sua cruz e assim suportá-la. Na verdade, em um sentido, ela não é somente sua. É comum a ele e a muitos outros, visto que não há tentação que sobrevém ao homem que não fosse de homens. Deus é fiel e ele não permitirá que vocês sejam tentados, além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, ele mesmo providenciará um escape para que o possa suportar. 1 Coríntios 10:13. Mas, no outro sentido, considerado em todas as suas circunstâncias, a cruz é sua. É peculiar a si próprio. Foi-lhe preparada por Deus. É dada por Deus com um toque do seu amor. E se o homem a recebe como tal, e depois de usar todos os meios que a sabedoria cristã lhe aconselha para remover o fardo, porta-se como barro nas mãos do oleiro. Tudo isto é disposto e ordenado por Deus para o seu bem, tanto em relação à sua qualidade, sua quantidade, duração e qualquer outra circunstância.
Em tudo isso, podemos facilmente avistar nosso bendito Senhor, agindo como médico de nossas almas, não meramente para o seu prazer, mas para o nosso proveito, para que sejamos participantes da sua santidade. Se, sondando nossas feridas, ele nos faz sofrer, o faz apenas para as curar. Corta o que está putrefato ou arruinado para preservar a parte sã, como hábil cirurgião. Se preferirmos livremente a perda de um membro antes que todo o corpo pereça, como não escolheríamos, em sentido figurado, é claro, cortar a mão direita antes que toda a alma fosse lançada no inferno? Vemos claramente a natureza e o fundamento de tomar nossa cruz. Não implica em disciplinar-nos a nós mesmos, como diz alguns. Não implica na literal flagelação da nossa própria carne. Antigamente usavam instrumentos com corda amarrada, com couro, batia nas costas com ferros, pontas, vestir tecido de crina, apertar cintos de ferro, usar qualquer coisa que possa nos alterar a saúde do corpo. Embora não saibamos como Deus iria ver essa involuntária ignorância. Mas acatar a vontade de Deus, ainda que contrário à nossa própria vontade. Escolher o remédio salutar, embora mais amargo. Livremente aceitar a dor passageira, qualquer que seja a intensidade, quando seja ela essencial ou acidentalmente necessária ao eterno prazer. O fato de o homem não seguir inteiramente a Cristo, de não ser seu discípulo, é sempre falta. A negação de si próprio, a recusa em tomar a cruz. É verdade que tudo isto pode ser devido em parte a alguns casos. A falta de meios de graça, a falta de ouvir a verdadeira palavra de Deus, ou uma camaradagem cristã. Mas onde nada disso falta, o grande tropeço armado ao recebimento da graça de Deus, ao crescimento dela, é sempre a falta de negação de nós mesmos. Uns poucos exemplos para deixar isso claro. Um homem ouve a palavra que é capaz de salvar a alma. Ele se agrada com o que ouve. Reconhece a verdade e sente-se um tanto tocado por ela. Contudo, ainda permanece morto em delitos e pecados, insensível e desacordado. Mas por que isso se dá? Porque não quer romper com o seu pecado predileto. Quer continuar pecando a mesma coisa, embora reconheça ser uma abominação ao Senhor. Vai ouvir, cheio de cobiça, de desejos impuros, e não quer abandonar essas coisas, esses antigos. Consequentemente, nenhuma impressão profunda se faz sobre ele, visto que seu louco coração está endurecido, isto é, está insensível, está adormecido, porque não quer negar-se a si mesmo. Suponhamos que ele comece a despertar do sono e seus olhos se descerrem em parte. Mas por que tão profundamente, tão prontamente se fecham de novo? Porque outra vez se precipita no sono da morte? Porque de novo cede ao seu amado, querido pecado predileto? De novo sorve o agradável veneno? Por isso, é impossível que qualquer impressão perdurável se produza em seu coração. Isto é, o pecador reincide em sua fatal insensibilidade, porque não quer negar-se a si mesmo. Mas este não é o caso de todos. Temos muitos exemplos que, uma vez despertados, jamais dormem. As impressões, uma vez recebidas, não se dissipam. Não são apenas profundas, mas duráveis. Todavia, muitos desses não acharam o que buscavam. Choram e não são consolados. Ora, por que acontece isto? Porque eles não produzem frutos dignos de arrependimento. Mateus 3:8. Porque não dando atenção à graça que receberam, não cessam de praticar o mal e não chegam a fazer o bem. Gálatas 6:9 diz, e não cansemos de fazer o bem, pois no próprio tempo colheremos se não desanimarmos. Não abandonam o pecado habitual. O pecado de sua constituição, sua educação ou de sua profissão. Ou deixam de fazer o bem que podem e sabem que devem fazer, em razão de alguma circunstância desagradável que o acompanha. Isto é,
não alcançam a fé, porque não querem negar-se a si mesmo, ou tomar a sua cruz. Esse homem recebe, prova o dom espiritual, prova os poderes do mundo vindouro, Hebreus 6. Vê a luz da glória de Deus na face de Jesus Cristo. A paz que excede todo entendimento governa o seu coração e mente. E o amor de Deus foi derramado nele pelo Espírito Santo que lhe foi dado. Todavia, agora é fraco como qualquer outro homem. Outra vez se apetece das coisas da terra. E tem maior prazer nas coisas visíveis do que nas invisíveis. Os olhos do seu entendimento outra vez se fecham, de modo que não pode ver aquele que é invisível. Efésios 1. Seu amor se esfria e a paz de Deus não mais reina em seu coração, como disse o Senhor Jesus. Nisto, não há motivo de espanto, porque ele, outra vez, deu lugar ao diabo e se entristeceu o Espírito Santo de Deus. Efésios 4. Voltou-se novamente para a loucura, para algum pecado agradável, senão pela prática de algum ato exterior ou mesmo no coração. Deu lugar ao orgulho, à ira, ou seu desejo, a voluntariedade ou obstinação. Ou, não acendendo o dom de Deus que nele havia, deu lugar à indolência, à preguiça espiritual, e não se conformará em orar sempre, na oração, vigiar com toda perseverança. Efésios 1. Isto é, ele naufragou na fé por ter rejeitado a fé, uma boa consciência, por falta de negar-se a si mesmo e tomar a cruz. Mas talvez não tenha ele naufragado na fé, possui ainda uma certa dose do espírito de adoção, que continua a testificar em seu espírito ser ele filho de Deus. Entretanto, não está marchando para a perfeição. Não está como antes, faminto e sedento de justiça, suspirando por toda a imagem de Deus e pelo gozo dele, assim como a corça brava pelas torrentes das águas. Salmos 42. Antes, está cansado e abatido em seu espírito, e por isso assim dizer, esvoaçando entre a vida e a morte. Ele está assim porque esqueceu da palavra de Deus. Ele não usa toda a sua diligência ao realizar as obras de Deus. Não continua a insistir em oração, tanto privada como pública, ouvindo, meditando, jejuando, conferindo as coisas religiosas. Não negligencia totalmente algum desses meios, pelo menos Deus não usa como podia. Ou não é zeloso das obras de caridade, assim como as obras de piedade. Não é misericordioso na medida de suas forças, com as qualificações que Deus lhe dá. Não serve fervorosamente ao Senhor, fazendo bem aos homens. E por que não continua ele em oração? Porque em tempos de secura, ela lhe é penosa e desagradável. Não continua ouvindo em todas as oportunidades, porque o sono é doce, dorme. Ou porque faz frio, ou o tempo está carregado, ou chove. Mas por que não continua as obras de misericórdia? Não pode alimentar o faminto ou vestir o nu, a não ser que reduza as suas despesas pessoais ou use alimentos baratos. Ao lado disso, a visita aos enfermos é encarada como tarefa mais desagradável. Assim, são as obras de misericórdia, a sua maior parte. Principalmente a exortação. Ele gostaria de admoestar o seu próximo, mas às vezes a vergonha, outras vezes o temor se impõe. Porque expor-se não somente ao ridículo, mas inconveniências demasiadamente pesadas. Por essas e semelhantes considerações, omite uma ou muitas, se não todas, as obras de misericórdia e piedade. Portanto, a sua fé não se aperfeiçoa, nem pode crescer em graça. E isso porque não quer negar-se a si mesmo. Não é plenamente um discípulo de Cristo. E devido a isto, que o que está morto em pecados não desperta, embora soe a trombeta. Que o que começa a despertar do sono não alcança uma convicção profunda ou durável. O que está profunda e solidamente convencido do pecado não atinge a remissão de seus pecados. O que recebeu esse dom celestial não conserva, mas naufraga na fé. E que outros
que não retrocedem para a perdição, ainda se mostram cansados e abatidos em seu espírito, não alcançam o alvo do prêmio de sua alta vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3,14. Como facilmente podemos aprender daí que não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Ignoram todos os oráculos de Deus. Podem falar, na verdade, de forma leviana, arrogante, que é o fruto natural da arrogância, da ignorância, como se fossem os únicos homens que compreendem a palavra de Deus, ou a experiência de seus filhos. Mas suas palavras são, em todo sentido, palavras vãs. Pessoas estão focadas em mostrar que sabem fazer, focadas em serem vistas, esquecendo de desenvolver uma intimidade com Deus, um relacionamento com Deus. Eles foram pesados na balança e achados em falta. E Jesus disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Tem o Senhor como único Senhor, Salvador e Mestre. Significa que não vou correr atrás de novas revelações e profecias, porque Jesus é toda a revelação de Deus encarnada que eu preciso aprender e viver na minha vida. O negar-se é o renovar diário da mente, é o constante autoexame de consciência para aprendermos qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Em nome de Jesus.